gente começou em 2013 e apresentou uma população que aparentemente começou a ter um pensamento crítico e político, e cara, a partir de agora ninguém vai mais aceitar a corrupção aqui, porque as pessoas vão pra rua. E aí você pula pra 2025 e aí a gente tá aceitando um projeto que basicamente vai ajudar criminoso, bandido de toda espécie, inclusive um monte de político que você nem imagina que existe, porque você tá achando que a grande briga que tá acontecendo é direita e esquerda, mas a grande maioria dos políticos é do centrão e tá em cidadezinha pequenininha enganando um monte de gente que provavelmente é menos inteligente que você. Quando a gente vê essa situação, você vê, cara, quem vai ganhar com essa história é quem quer cometer crime. É o cara que é corrupto. E aí, na prática, o que a gente tá fazendo? A gente vai criar uma super casta de pessoas, de cidadãos, que são os parlamentares, que vão ter praticamente o direito de cometer determinados crimes se eles forem bem articulados politicamente. Você é bem relacionado no Congresso? Beleza, então você vai ter um privilégio que eu não tenho. Na verdade, eu vou até te falar uma coisa. Eu trouxe aqui os itens, né? Exatamente os itens da PEC, o que muda, o que não muda. Mas eu vou te dizer que você nem precisa ser bem articulado. Eu vou dar um exemplo pra você. O Glauber Braga não é bem articulado. O Glauber Braga é um cara que briga com todo mundo. Briga com todo mundo lá na Câmara. Ele não foi cassado mesmo que tendo agredido um menino do MBL. Por quê? Porque ninguém quer quebrar o corporativo. Ninguém quer pegar e falar assim... Se a gente caça com ele, exatamente. A gente aqui dá punições pesadas para as pessoas. Eles não querem cruzar essa linha. Eu vou dar um exemplo para você. Desde 1988 até exatamente 2001, você teve a necessidade de pedir ao Congresso autorização para prender alguém. Foram mais de 250 pedidos de autorização. Só um foi autorizado. Então você não precisa pensar, vamos imaginar o que vai acontecer no futuro? Você não precisa imaginar. É só você olhar o passado. Só para explicar para vocês o que é a PEC da blindagem. A PEC da blindagem, eu tenho os itens aqui que elas mudam. Entre várias coisas, para mim, a talvez que seja mais grave é o seguinte. Todas as vezes que você for processar um deputado, inclusive um deputado federal, senador ou um deputado estadual, isso vai ser ampliado também para deputados estaduais, não só em coisas relativas ao seu mandato, mas em processos civis. Então, é literalmente isso daqui, cara. Se eu sou deputado e eu venho aqui, quebro o seu podcast, dou um tapa na sua cara porque eu não gosto de você, para você me processar, você precisa de autorização dos meus colegas. Você acredita nisso, cara? Mas nunca vai rolar isso, cara. Cara, se você... se eu sou deputado e eu chuto uma criança na rua, eu não estou brincando. Pra mãe me processar, ela tem que ir na minha casa... Se eu sou um deputado estadual ou federal, ela tem que ir na casa em que eu trabalho, pedir autorização para os meus colegas para poder me processar. Dá para entender isso? Eles vão ter até 90 dias, né? E outra, votação secreta. Votação secreta. Explica a diferença disso pro foro privilegiado. O foro privilegiado funciona o seguinte. O foro privilegiado por si só, é o foro por prerrogativa de função, ele não é uma ideia ruim, por incrível que pareça. O que é o foro privilegiado? O foro privilegiado é o seguinte. Se eu tenho uma atuação política na minha cidade, no meu estado, se eu tenho uma atuação política no Brasil, eu não posso estar à mercê de todos os cidadãos saírem me processando por conta da minha atuação política. Então se cria uma figura que é o seguinte. Se você é um deputado federal, você só pode ser julgado pelo STF. A ideia não é ruim. O problema é que no Brasil, como você tem um STF que faz parte do sistema judiciário, ou seja, aqui no Brasil a nossa Suprema Corte, em vez dela julgar só lei, em vez de ela julgar o que é o que não é constitucional, ela julga caso concreto. Então, por exemplo, se eu, sei lá, tenho uma briga com você, recorro, perco de novo e eu tenho muita grana, eu contrato um escritório de uma esposa de ministro, de um advogado tipo Cacai. O Cacai, pra você ter uma ideia, só pra você ter uma ideia, um exemplo do Brasil, tá? Nas casas legislativas e no Supremo Tribunal Federal, você não pode entrar sem a roupa adequada. Você tem que estar de terno, gravado certinho. O Cacai entrou de bermuda no STF. Como quem diz, mano, eu mando aqui. Isso é uma peça de propaganda. Tipo assim, você tá com um problema? Me contrata que eu tenho acesso aos caras. E aí ele cobra o que ele quiser. Então, se você tem muita grana, você consegue recorrer e ir ao STF. Neste caso, onde você tem uma Suprema Corte que julga caso concreto, você tem um bolo de coisa para julgar. Então o ministro pode pegar o que verdadeiramente importa, um caso, por exemplo, do Maluf, um caso do Lindbergh Faria, um caso da Gleisi Hoffmann, um caso do Aécio Neves, que também são os recordistas de inquérito no STF. Ele pede vistas do processo e, diferente de todas as outras casas onde a vista tem prazo, você não tem prazo. Então eu sou ministro, nós vamos votar se o deputado fulano de tal, ele vai ser preso ou não, nós vamos julgar esse caso. Eu quero vistas do processo do fulano, beleza.
Pego aqui e escondo ele. Então, o problema do Brasil é que a estrutura tá toda errada. Então, até uma ideia que é boa, que é o foro privilegiado, passa a ser ruim. Então, vamos acabar com o foro privilegiado. Aqui é o contrário. Aqui não só a gente vai dar mais uma instância pro cara ser proibido de ser processado, que é a casa onde ele trabalha, como também nós vamos dar foro privilegiado para presidente de partido. Então, se você é o Valdemar da Costa Neto, você é dono do maior partido do Brasil, que é o PL. Vamos lembrar, pessoal, o Valdemar da Costa Neto foi preso no esquema do mensalão. Tem uma foto dele com o Zé Dirceu na prisão, cara. Este cara é dono do maior partido de direita do Brasil. Este cara, hoje, se essa PEC passa, ele passa a ter foro privilegiado, cara. Mano. Como que pode a direita olhar pro Nicolas, do vagabundo Nicolas, e falar, não, ele tá me protegendo do STF. Não, ele não tá. Ele está servindo ao Valdemar da Costa Neto e todos os políticos do Centrão que vão se beneficiar, tá, de um sistema que não vai deixar que ele seja processado. É isso. Quando a gente, por teoria, elege os nossos representantes, a gente tá buscando alguém que represente os nossos interesses. Hoje em dia, parece que essa situação se inverteu. A gente hoje, como população, representa os interesses dos parlamentares, dos deputados. Ou seja, mesmo que uma parte da população tenha compreensão que esse projeto prejudica a gente como eleitor, a gente tá aceitando aquilo porque entende que é, tipo assim, um preço amargo contra a ditadura do STF. E aí, o que eu acho que é um grande problema disso? É quando a gente mistura ferramenta com o uso dessa ferramenta. Então, por exemplo, lá em Fortaleza, eu tinha amigos que falavam abertamente que queriam o fim da polícia. Por que você quer o fim da polícia? O cara falava assim, cara, só serve pra prender preto e pobre. E aí o cara queria o fim da instituição que garantiria a segurança dele, basicamente porque a aplicação dessa ferramenta era uma aplicação que ele entendia que era uma aplicação política, que não resolvia. Então como que a gente faz? A gente vai melhorar essa ferramenta? Não. Abole a polícia, porque da forma que ela tá sendo usada, não tá atendendo o que eu acredito que é o justo, certo? O argumento que as pessoas estão utilizando hoje para defender a ferramenta que é a PEC da blindagem, basicamente é o mesmo. É dizer assim, cara, mas hoje só está sendo utilizado para perseguir pessoas de direita. E aí, beleza, aí você vai mudar a lei, porque a PEC vai mudar a lei. Há quanto tempo a gente vai viver num país onde vai ter um grupo de pessoas que vão poder cometer crime e que a punição pelos seus crimes vai depender da sua articulação política? O que precisa acontecer pra gente ver, tipo, o pessoal todo do mensalão que foi preso, a gente presenciou a galera, tipo, políticos que a gente acreditava que estava no sistema há muito tempo, que ninguém ia tirar de lá, mas a gente viu as pessoas sendo de fato presas. Aí agora, porque a ferramenta tá sendo mal utilizada, a nossa resposta é, então abole logo essa ferramenta de uma vez. Isso não faz o menor sentido. Em que pé que a gente tá? Então, e aí vem uma parte importante que é pra você entender. Eu queria falar o seguinte, só mencionar exatamente o que a PEC muda, pra depois a gente ver em que pé que ela está, porque nós ainda temos uma esperança. E aí eu vou explicar pra você o que eu acho que vai acontecer e assim, é muito triste, tá? Em primeiro lugar, é o seguinte, essa PEC, ela faz algumas mudanças no artigo 14 da Constituição Federal, que ela basicamente anula os efeitos da Lei Ficha Limpa. Tá? Isso é outra coisa também, tá? Só pra vocês saberem. Eu lembro que quando a Lei Ficha Limpa foi aprovada, o que eu vi de propaganda de gente falando, autor da Ficha Limpa, todo mundo queria ser autor da Ficha Limpa. O que é a Lei Ficha Limpa? A Lei Ficha Limpa é o seguinte, se você for condenado em algum processo, por exemplo, de improbidade, ou se você, por algum motivo, você foi processado e condenado em algum processo criminal, você passa automaticamente a estar inelegível. A primeira mudança que essa PEC faz é no artigo 14 da Constituição Federal, que muda isso. O cara passa a estar elegível mesmo que ele for condenado. Ele só pode ficar inelegível se ele sofrer uma segunda condenação em outra instância, o que é um absurdo. Esse é o primeiro absurdo dessa PEC. Segundo absurdo dessa PEC, ele vai mudar o artigo 53 da Constituição Federal, que ele basicamente troca a imunidade parlamentar, né, de inviolabilidade de opiniões civis, etc., por justamente essa parte do processo. É aqui que dá um problemão. Ele altera também alguns artigos, alguns parágrafos no artigo 53 da PEC, né?
onde tem justamente esses trechos que vão falar o seguinte: para você ser processado, você precisa da autorização da casa que esse cara trabalha. Inclusive, tem um parágrafo aqui que aplica ele, no artigo 53, para deputados estaduais, o que é outro absurdo. Então, a partir disso, o que nós tivemos no Brasil? Nós tivemos uma Câmara Federal, que é a Câmara dos Deputados. Vamos lembrar, a Câmara dos Deputados, o mandato de 4 anos, né? Tecnicamente, é um mandato mais sensível à aprovação popular. Esta casa teve a cara de pau de passar isso aqui e aprovar. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que, cara, já que nós vamos ter uma direita que é popular nas redes, que vai defender, vai tomar para si o ônus da defesa midiática disso, dá pro Centrão todo no caminho aqui. Enfim, passou na Câmara dos Deputados. Aí o que aconteceu? É óbvio que o STF não gostou disso daqui. Mas passou meio na surdina também, né? Passou completa na surdina. Porque a primeira votação falou, eles gente, perderam. olha só, vamos votar Foram aqui. dois turnos no mesmo Foi dia, na madrugada. né? Eles perderam. O que, inclusive, na época, no dia, fez discurso, fez live, mostrou pra todo mundo, olha o que tá acontecendo. E eles não conseguiram passar. Eles não conseguiram. Aí o que o Hugo Mota fez? Ele fez uma manobra regimental, com a aprovação da galera, e passou atropelado e passou. E foi lá, passou. Ele falou que a votação anterior não valeu. Olha o motivo. Cara, porque tinham parlamentares, eu juro que foi esse motivo, pode procurar aí. Tinham parlamentares que estavam inesperadamente dormindo. Você acredita, cara? Não. Gente, a gente perdeu a Dá nem votação, pra rir, velho. mas tinham parlamentares que estavam inesperadamente dormindo. Então nós vamos ter que votar de novo. Com todo mundo acordado. Com todo mundo acordado, beleza? Com todo mundo acordado. Entendeu? Com duas... Exatamente. Aí passaram a PEC. E foi tudo atropelado, né? Totalmente Tipo, primeiro e segundo atropelado. turno no mesmo dia, colocaram Totalmente. o sigilo, aí conseguiram fazer um destaque pra retirar esse sigilo, e aí logo no dia seguinte fizeram uma emenda aglutinadora lá, que é basicamente pegar um negócio que já foi aprovado, um Frankenstein lá, e bum, voltou com o Exatamente. sigilo, mesmo já O tendo Kim, pra derrubado. você ter uma ideia, o Kim, quando ele foi pedir, né, questão de... Porque assim, existe uma ferramenta legislativa que é o seguinte, quando você pede pela ordem, presidente, Que você quer falar alguma coisa. Então, ó, pela ordem, presidente, você entra numa lista. Então, você pediu pela ordem, então, ó, primeiro Vilela, depois eu vou falar alguma coisa sobre o mérito da questão. Se eu peço questão de ordem, é diferente. Questão de ordem é o seguinte, você vai interromper o que está acontecendo, porque de alguma forma você enxergou que aquilo está contra o regimento. Então, Entendi. questão de ordem, presidente. De acordo com o regimento no parágrafo tal, o Vilela não pode estar segurando um copo quando ele vai fazer a votação. E ele estava segurando o copo. Tá. Aí, ó, Alguma pela coisa ordem que aceito. inviabiliza a parada. Por que você faz pela questão de ordem? Se você faz uma questão de ordem que ela é pertinente e o presidente atropela, você consegue judicializar isso depois. Então eu faço, ó, questão de ordem, presidente. O Vilela não pode segurar o copo enquanto ele vota. Aí o presidente atropelou e você votou. Eu posso ir no STF e falar, STF, ó, o regimento diz que ele não podia estar segurando. Eu apontei isso e atropelaram. Então realmente volta tudo. Você pode judicializar. Pra você ter uma ideia, o Hugo Mota, ele silenciou o microfone do Kim. O Kim foi falar, ele cortou o microfone. O Kim, que isso, presidente? Que isso? Cortou e atropelou e foi. E passou. Em que PEC estamos? E essa é a parte aqui que é um pouquinho mais complicada. Essa PEC agora ela vai para aprovação do Senado. O que acontece? A maior parte dos senadores, entendam só, tem mandato de 8 anos. Então, assim, quais são as etapas? Foi aprovado aqui. PEC não tem sanção ao veto de presidente. Não tem? Não, é diferente de um projeto de lei. O projeto de lei, ele passa na Câmara, ele passa no Senado ou o contrário. Se às vezes o Senado, por exemplo, o Senado pode vir do Senado, aí vai na Câmara. Ou alterou muito, volta pro Senado e assim por diante, beleza. Ele vai pra sanção ao veto do presidente. Isso é projeto de lei. PEC é emenda à Constituição. Emenda à Constituição, você precisa de 3/5 da casa em 2 turnos. Ou seja, você precisa de mais gente para aprovar. Não é maioria simples. Projeto de lei, maioria simples, votou no Senado, maioria simples, vai pro presidente, o presidente sanciona ou veta. PEC não. Emenda, PEC é o seguinte, então... são 3/5 em 2 turnos. Passou, vai pro Senado. Passou, já era. Você mudou a Constituição. Cara... Você não mexe mais. O presidente não tem poder de veto. Qual que é o problema? Mano... Mas eu vou te dizer onde a gente tem alguma esperança. Os senadores, e por isso que é uma coisa contraintuitiva, os deputados têm mandato de 4 anos, eles são mais sensíveis à opinião popular, porque em 4 anos ele tem que te pedir o voto de novo. O senador, qual é a ideia do Casa Senado? Isso aqui eu até explico no meu curso de política. Você sabe que no Congresso você tem um negócio assim e um negócio assim. Isso é bem fácil de lembrar. Inclusive embaixo tá onde... A Câmara dos Deputados. Fui lá, é interessante isso. São exatamente onde votam, né? Exatamente, em cima o cenário. A gente não tem essa noção... Sim. Que o Senado é onde tá. O Senado é pra baixo? Pra você nunca mais esquecer. Que é fechado, né? O grande
É uma panela onde você vai efervescer os ânimos da sociedade. É o grande. Ele tá Que é aberto pra Câmara, cima. Câmara dos Deputados. Vamos efervescer, vamos Tá. debater. O Senado, que é aquele menorzinho assim, é a tampa da panela. Passou a efervescência? Vamos pôr a panela e vamos zerar o game pra ver do que a gente vai falar a partir de agora. Entendi. É a casa revisora, Tá. é a casa da senioridade. Então você tem que ter 35 anos e você vai ter mandato. Isso é outro absurdo brasileiro, tá? Você vai ter 8 anos de mandato. É muito tempo, É um cara. absurdo, cara. Muito tempo. Porque se eu peço o seu voto e ganho a eleição hoje, daqui 8 anos. você Ninguém vai nem lembrar o que eu lembra fiz, mais, cara? né? Nada. Ninguém lembra porcaria nenhuma. Então, tecnicamente, o Senado era. Por isso que eu tô falando que as coisas são, às vezes, contra-intuitivas. O Senado Federal hoje era pra ser a casa que ia passar mesmo. Por quê? Porque já que é impopular, mas eu não ligo pra popularidade, que eu tenho 8 anos de mandato, deixa eu passar e ficar imune como senador. Porém, como no Brasil, até o certo é errado, o que acontece é o seguinte, muitos dos senadores, né? Geralmente o cara para ser senador, cara, ele tem que escalar na vida partidária, ele tem que ganhar uma eleição majoritária. São pessoas de passados complicados no Brasil. Quem é que julga passado de senador? É STF. Então, se você é um senador que você tem um probleminha com o STF, você tem alguns amigos que têm problemas com o STF, você não pode simplesmente, né, desafiar, não é assim. Por isso que não tem lava-toga, por isso que não tem impeachment de ministro, nunca vai ter. Porque o Senado está na mão do STF. Então, o que está acontecendo agora, nesse exato momento? O Senado já está dizendo, o presidente do Senado, já falou que ele vai segurar essa votação para eles não terem maioria e vai brecar essa PEC no Senado. Se não brecar no Senado, o próprio STF vai declarar inconstitucional, porque de fato é. Mas você acha que isso por causa das ruas? Por causa do... Não, nada a ver com rua. Nada a ver com rua. Por que eles estão fazendo isso? Porque muitos senadores não querem hoje bater de frente com o STF, diminuir o poder do STF, se eles têm rabo preso com o STF. E isso, aí a gente cai na camada 2 do problema, que é o que a gente está falando aqui. Eu vejo muitas pessoas dizendo, não, mas o Nicolas, junto com o Flávio Bolsonaro, eles estão fazendo isso para se blindar a direita do STF. Não, meu amigo. Não, meu amigo. O STF, o Gilmar Mendes, salvou o Flávio Bolsonaro de meio Tá falando que não esse ano. adianta... É independente isso. Se for aprovado isso, não estaria blindado contra o STF da mesma forma ou estaria? Como assim? Se isso passa, esse PEC da Não. blindagem. Se isso passa, é claro que está. Todo mundo. Então É tem a ver. direita, esquerda, centrão, todo mundo tá- fica blindado de todas as instâncias. Qual é o da problema justiça. que você está falando, então? O problema que eu tô falando é o seguinte: o STF hoje, o Senado hoje jamais vai bater de frente com o STF. Eles não vão fazer isso. Então, olha só como o Brasil é um país esquizofrênico. Por quê? Talvez porque os senadores têm rabo preso com o STF. Todos. Não, mas a grande maioria. E quem importa? Porque se você é um líder de partido... Por exemplo, se eu sou um senador baixo clero, que já é difícil, porque se você é um senador, você ganha uma majoritária. Só para lembrar, gente, como que funciona no Brasil. Quando você vota para deputado, o número de deputados é proporcional ao número de população que você tem lá. Então, por Certo. exemplo, tem estado que tem mais de 50 deputados, certo? Quando você pega Senado é diferente. Senador, você tem 3 por estado. Então... Em 4 anos você vota de 2 em 2, que essa próxima do ano que vem você vai votar em 2 senadores. Dali 4 anos você vai votar só em mais um. Então é uma eleição majoritária. Só ganha eleição para Senado quem tem muito voto. Só tem muito voto quem tem uma vida partidária ativa. Então, por exemplo, é muito difícil, muito raro você ganhar uma eleição para senador porque, sei lá, você ficou popular rápido. Você tem alguns casos, tem o Girão, tem o próprio Marcos Duval, que são casos atípicos. Agora, geralmente, o cara tem uma escalada partidária para ele se tornar um candidato a senador competitivo e ganhar a eleição. Esses caras todos, eles têm um rabo preso gigantesco com o STF. Eles não vão bater de frente com o STF. E esse projeto não interessa para o STF. Então, olha como o Brasil é um país difícil. Você tem uma Câmara dos Deputados que quer promover a corrupção. E porque os senadores são corruptos, eles não vão conseguir passar isso. Contra-intuitivo, Cara, né? É por isso que eu tô falando, não é simples, Mano, que não é doideira, difícil, cara. não é simples, não é fácil. Então, é isso que eu digo. A Melissa Kelly tá perguntando: a PEC fortalece a Que nome democracia? bacana, hein? Melissa Kelly, Melissa cara. Kelly. A PEC fortalece a democracia ao proteger parlamentares ou enfraquece ao abrir espaço para impunidade? E ela mandou uma outra pergunta também, ó. Como essa proposta dialoga com o princípio da igualdade perante a lei? Então, de acordo com os constitucionalistas do MBL, inclusive, isso aí é absolutamente inconstitucional. A partir do momento que eu coloco na Constituição que Todo mundo é igual perante a todo lei. mundo é igual para mas Aí tem uma você não. casta... Não, tem uma casta que tá acima de todo mundo que não pode... Porque uma coisa é o Posso seguinte, cometer Guilherme, um Todos crime. são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Exatamente, cara. Exatamente. Como é que pode isso, bicho?
Então, né? Aí se for assim, se ela fortalece a democracia, não, ela enfraquece, e vou dizer mais, cara. A gente gosta muito de arrotar a democracia, né, cara? Uma das coisas que mais me deixou enojado é ver o lixo do Wagner Moura, que passa pano pra Marighella, né? Que passa pano pra um monte de ditador de esquerda, né? O Guilherme Boulos, que, como eu falei, salvou o Janones de rachadinha e... numa manifestação, arrotar que é democrata, arrotar que, ai, eu sou contra a corrupção. Deixa eu explicar uma coisa como é que funciona no Brasil hoje. Você não tem democracia no Brasil, tá? No Brasil o que você tem é o seguinte, você tem um monte de gente do centrão que compra voto de pessoas que, infelizmente, não tem o mínimo de instrução pra saber sequer o que elas estão fazendo. Seja compra de voto direta, o cara paga pelo voto, seja o cara ir lá e fazer qualquer obra merda, ai, pintei uma quadra da escola do teu filho, e aí o cara se elege senador, né? Então nós não temos democracia no Brasil. Uma coisa que a gente fala pra caramba é o seguinte: nós só vamos ter democracia quando a população brasileira for emancipada. Você só emancipa uma pessoa gerando classe média e dando condições dessa pessoa ter um mínimo de instrução, educação e o mínimo de independência de bolsa do governo. Parar de depender de esmola de governo. Para de depender de esmola de governo. Então é o seguinte, nós temos que industrializar o Brasil, gerar classe média, principalmente no Nordeste, tá? Temos que fazer o seguinte, cara: transformar o voto em um voto não obrigatório e ainda fazer mais uma coisa: tirar urna de onde tem território comandado pelo crime organizado. Aí você começa a ter uma democracia de verdade. A PEC da blindagem é um convite para o crime organizado entrar na máquina pública. O que acontece? Hoje, se o foro privilegiado, ele vai... ele diz respeito ao que foi feito sobre o cargo daquele parlamentar, certo? Essa ampliação que tem hoje, que até tem gente chamando de foro privilegiado 2.0, ele vai abranger toda a vida da pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa cometeu um crime antes da atividade parlamentar dela, isso tá dentro também. O quê? Então, o que isso implica pra gente? Vamos pensar o seguinte, vamos colocar algumas informações aqui, e aí eu te convido a você, por conta própria, analisar se fosse qualquer pessoa de esquerda falando isso, você ia concordar com esse negócio. A gente entende que o PCC hoje ele tem aproximadamente 40 mil pessoas, né? Foi 20 anos, eles saíram de 5 mil para 40 mil pessoas. Aproximadamente, 1/4 da população brasileira está sob a influência do crime organizado. 1/4 da população brasileira, comunidades, periferias, favelas. O traficante é rei lá dentro. Não tem democracia na favela no crime organizado, certo? Então o poder de influência de um traficante em uma comunidade é imenso. Pensa o seguinte, se por acaso o traficante vê que a casa tá caindo pra ele, que tá chegando nele, deu um mole ali, tem uma investigação acontecendo, qual é o incentivo que esse cara tem a partir de agora? Entrar na política. Porque ele consegue, ele tem influência e ele tem número pra conseguir voto. E a partir do momento que ele entrou lá dentro, ele consegue também fazer articulação política pra isso. Porque a partir de agora, a punição de um crime já não depende mais de o que é justo, o que não é justo. Agora quão bem articulado você é na Câmara. Pois é. E assim, só respondendo, tem uma galera do chat aqui que eu fico olhando, né? Aí os caras dizem, não, vocês votaram junto com o PT. Tipo assim, o argumento desses caras é, o PT e o PSOL votaram contra. Vocês acham que eles estão contra a corrupção? Tipo assim, cara, é de um nível cognitivo, assim, de você falar... É muito... Cara, o PT e o PSOL e o bolsonarismo estiveram juntos tantas vezes. Pra anistiar a multa dos partidos, eles estiveram juntos. Pra passar PEC kamikaze, eles estiveram juntos. Pra colocar petista na PGR, eles estiveram juntos. Pra colocar garantista no STF, eles estiveram juntos. No dia a dia isso é normal também, né? No parlamento, em coisas que não são tão midiáticas. Mas eu tô falando até em coisas que são fundamentais pra direita. Os bolsonaristas estiveram com a esquerda e a galera não consegue. Porque assim, deixa eu te falar uma coisa, cara. É muito mais gostoso. O argumento do Igor é o melhor que tem. É muito gostoso você ficar na sua zona de conforto gostando de alguém. E só observar o que é. Eu gosto de você. Fala que eu gosto de você. Não preciso nem pensar a respeito. Não preciso nem pensar, exatamente. A partir do momento que eu descubro que essa pessoa me traiu, isso é uma coisa dolorosa. Isso é uma coisa que você gasta energia pra você superar isso. Então muitas pessoas ficam presas nesse ciclo de gostar do bolsonarismo por gostar. Porque eu convido você, numa boa, cara, sem ficar nervoso aqui. Faz uma reflexão, cara. O que gostar do Bolsonaro te ajudou na sua vida? Fala pra mim. Nós só tivemos o aumento do crime organizado. Nós só tivemos o aumento da corrupção. Nós só tivemos o empobrecimento da economia brasileira. Nós só tivemos aumento de privilégio pra político. Nós não ganhamos uma, cara. Uma. Porra, põe a tua mão na consciência, velho. Pensa um pouco na tua vida.
Fala assim, minha vida tá melhor? Deixa eu pensar assim, tua vida não tá melhor, cara, tá tudo uma merda. Não, a culpa é do PT. Não é do PT, cara. Porque em 2022, em dezembro de 2022, já tava uma merda. O PT é o partido mais corrupto da história do Brasil e a gente já sabe. O Lula, ele vem praticamente com uma camiseta escrito ladrão. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Os petistas sabem que o Lula é ladrão. As pessoas sabem que o Lula é ladrão. Todo mundo sabe. Vota nele, porque, pelo menos ele me dá uma geladeira. Esse é o pensamento do cara. O problema é você que acha que você vai combater esse ladrão com outro, cara. Põe a mão na tua consciência, velho.